Olá, tudo bom, sexto ano? Hoje vamos dar sequência aos nossos conteúdos do segundo bimestre e vamos continuar falando um pouquinho sobre a história dos jogos de tabuleiro. Como a gente já viu nas outras aulas, nas atividades, os jogos mais antigos já encontrados eram o jogo real de Ur e o Senet. Já podemos incluir um pouquinho mais para frente o Gamão do Norte e a Chaturanga. Esses jogos são os mais antigos. Mas voltando e falando um pouquinho aqui da, da era moderna, tá? Dos jogos de tabuleiro, o marco, né, do jogo de tabuleiro, o jogo que marcou mais e que teve uma difusão e fez com que o jogo de tabuleiro se desenvolvesse depois da criação foi o Jogo da Vida. O Jogo da Vida foi criado em 1896, tá? Esse jogo ele teve uma boa aceitação na Europa e com o tempo começou a se difundir para outros países e acabou vindo para a América do Sul. Apesar disso, o jogo mais popular e mais conhecido e que teve um agrado maior pelos participantes foi o Monopoly, mais conhecido como Banco Imobiliário. Esse jogo desenvolveu e até hoje é praticado com outras evoluções. Tá? Esse jogo foi criado em 1904, tá? E ele tinha um objetivo. Esse objetivo era ensinar, né, sobre taxas simples, sobre contas, né? Então ele tinha um objetivo principal que era ensinar a compra e a venda, tá? Continuando, o jogo de tabuleiro depois da Segunda Guerra Mundial ele teve um desempenho também para fazer com que o serviço britânico conseguisse tirar soldados, tirar prisioneiros britânicos que estariam presos em concentrações alemãs. Então eles utilizaram jogos de tabuleiro e algumas cartas, como cartas de baralho, para estar fazendo essa captura, né, desses soldados que lá estavam presos. Como que eles faziam isso? Eles utilizavam de empresas filantrópicas que levavam mantimentos para essas pessoas e junto desses mantimentos, mantimentos simples, né, para se manter, eles levavam esses jogos de tabuleiro e essas cartas. Nas cartas se encontravam no verso dinheiro e nos tabuleiros eram encontrados os mapas de fuga. Então eles utilizavam disso para poder escapar daquele campo de concentração, aonde os alemães deixavam confinados soldados britânicos. Então, depois disso, na Alemanha foi proibido por um bom tempo os jogos de tabuleiro fabricados nos Estados Unidos e por muito tempo foi proibido vários tipos de jogos relacionados a tabuleiros que envolviam essas taxas, essas contas, né, como o banco imobiliário. Então, depois de um longo tempo que foram liberando a volta dos jogos de tabuleiro. Esse foi um pouco da história da era moderna, né? Já no Brasil, o jogo ele veio através de uma empresa chamada Galápagos Jogos, né? Na verdade, na época que surgiu essa empresa já existiam outras fábricas de brinquedos e
jogos de tabuleiro, mas que não davam tanta ênfase para esses tipos de jogos. Então já existia a empresa bem conhecida chamada Estrela, mas eles não desenvolviam tanto como o Galápagos. Então eles criaram vários tipos de jogos, tá? Inclusive o Merchantes e Maraudes, que eram jogos de mercantilismo e envolviam piratas, tá, do Caribe. Então eles criaram vários jogos que foram bem aceitos pelos brasileiros, tá? Então em 1970 até 1980 os jogos de tabuleiro eram um sucesso. Quando chegou nessa época, os jogos tiveram uma queda porque chegaram os consoles. Então os consoles, né, os videogames foram chegando no mercado e consequentemente os jogos de tabuleiro tiveram uma queda, mas nem por isso ficaram de lado. Então em 1980 começaram a surgir os consoles e com isso os jogos foram caindo. Pois bem, no Brasil o Galápagos ainda continua a sua criação de jogos, hoje em dia jogos mais modernos, jogos específicos para várias idades, e ainda continua a sua fabricação. Então essa foi a história dos jogos de tabuleiro da era moderna e a principal empresa que trouxe para o Brasil os jogos também. Beleza? Essa foi a nossa resenha, nossa conversa, nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e deixo aqui o meu abraço e até breve. Ficam com Deus.